quinta-feira, dia 16 de abril, e a gente está começando ao vivo o Jornal da Tarde. Agora, 4 horas em ponto. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando, seja qual for a plataforma. E você sabe que você pode conversar com a gente, né? O nosso WhatsApp, você já tem? É esse aí, ó, 65999696070. Manda mensagem para mim de texto, pode mandar vídeo, pode mandar foto e a gente vai se comunicando. É importante que a gente saiba o que você quer ver aqui no Jornal da Tarde, no Play Agora. Aliás, agorinha, há poucos instantes, no Instagram do Play Agora, teve gente que pediu para eu já falar da demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que acabou de acontecer há poucos minutos antes da gente entrar no ar. Ele disse, inclusive, comunicou pelo Twitter que foi demitido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, ontem, durante a coletiva do Ministério da Saúde, já estava num clima, num tom de despedida e hoje confirmou a sua saída. O nome do substituto foi anunciado por Jair Bolsonaro, que optou pelo médico oncologista Nelson Luiz Sperli Teixe. O profissional já tinha uma proximidade com o presidente, já havia tido uma reunião, inclusive na semana passada, e hoje foi confirmado o nome de Nelson como novo ministro da Saúde. E a gente também começa falando de uma notícia triste. Infelizmente, Cuiabá registrou hoje a primeira morte por Covid-19. Essa já é a quinta no estado. As outras foram no municípios de Lucas do Rio Verde, Cáceres, Aripuanã e Rondonópolis. Essa informação da morte em Cuiabá deve sair daqui a pouco com detalhes sobre o paciente que estava internado na capital no boletim da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, que inclusive também deve fazer uma coletiva online com o secretário de Saúde Gilberto Figueiredo a partir das 5h30 da tarde. Você vai ter também o resumo dessa coletiva ao longo da nossa programação. E essa notícia, gente, chega no mesmo dia da decisão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, depois de muita pressão, é verdade, principalmente do setor produtivo, de prorrogar o IPTU. O vencimento em cota única ficou assim, para o dia 13 de julho, ou o parcelamento em 4 vezes a partir de setembro, a primeira parcela. Para aqueles contribuintes que já optaram pelo parcelamento em 8 vezes, ficam mantidas aquelas mesmas datas de vencimento. Agora, o ISSQN, para serviços de hospedagem, turismo, viagens, diversões, lazer, setor de entretenimento e também para aqueles profissionais autônomos, foi prorrogado por 6 meses. Esse é o prazo. Além disso, o município suspendeu por 90 dias os prazos de defesa dos contribuintes em processos de cobrança de créditos tributários. Com as novas medidas, a previsão, segundo o prefeito, é de que Cuiabá deixe de arrecadar cerca de 10 milhões de reais por mês. Mas, como eu disse, houve muita pressão para que esse novo decreto fosse publicado. Quanto à reabertura do comércio, que também é uma necessidade e um pedido do setor produtivo, a prefeitura diz que está em análise com um estudo que faz um levantamento de como seria esse retorno gradativo do comércio em Cuiabá. Essa semana, várias entidades que representam os setores produtivos de Cuiabá apresentaram um relatório ao prefeito Emanuel Pinheiro, mostrando que Cuiabá tem sim a capacidade, a estrutura de saúde necessária para fazer os atendimentos e que pode, dessa forma, planejar, fazer um plano estratégico para voltar a funcionar. Esse relatório, ele contempla toda a parte de atividade econômica, conjugado com todas as normas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E ele é que vai embasar a decisão do prefeito. Então tem lá os parâmetros que precisam ser seguidos e a gente está muito confiante, porque Cuiabá enquadra dentro das cidades que não estão utilizando 50% da sua capacidade de leitos para a pandemia. Na realidade, a gente deve estar usando aí na casa de 20%, 25%. Né? O número de infectados está estável e com uma
tendência de queda, né, em vez de aumentar. Vocês chegaram a sinalizar quais seriam os comércios que poderiam abrir primeiro? Se vai ser gradativo ou não? Não, nós não temos. O nosso pedido ele é geral e restrito, salvo aquelas atividades que necessitam de aglomeração de pessoas para funcionar. Eventos, casamentos, empresas que trabalham com a parte de aglomeração, a gente entende que deve ser preservado por mais um tempo. E esse retorno gradual seria já a partir da próxima semana, segundo a equipe da Prefeitura, a partir do dia 21, que é a próxima terça-feira. A gente vai acompanhando ainda o desenrolar dessa negociação, desse estudo. Já em Várzea Grande, um novo decreto da Prefeitura atendeu a decisão judicial que suspendeu o funcionamento do comércio a partir desta quinta-feira. Mas apesar, gente, desse decreto que foi publicado, muitos comércios ainda podiam ser vistos assim, ó, de portas abertas, inclusive aqueles estabelecimentos não considerados essenciais. Bom, a decisão da Justiça considera que o comércio só pode funcionar se houver um plano estratégico que dê conta da fiscalização, para evitar aglomerações e para evitar possíveis contaminações. Mas como a gente viu, olha, hoje de manhã, num giro rápido ali por Várzea Grande, na região central, Couto Magalhães, uma das avenidas mais movimentadas ali da região central, muitas lojas, muitos estabelecimentos que não são essenciais estavam funcionando normalmente. Enquanto isso, o projeto de lei que vai determinar o uso obrigatório de máscaras para toda a população ainda não foi votado. Na verdade, ele foi adiado por causa de um pedido de vistas dos parlamentares. Os deputados querem evitar a aplicação de multas. O que nós temos são notícias de que faltam equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde. Então nós pedimos vista, vamos devolver no início da semana, vamos fazer algumas emendas para que isso possa acontecer, o uso de máscaras por todos, mas que não haja multa. A população não suporta mais carga tributária, multa. O que o governo tem que fazer é garantir a existência das máscaras. O que precisa é produzir máscaras, distribuir massivamente para a população e manter a campanha de conscientização. As empresas que mantêm trabalhadores nos supermercados, nas farmácias, nos serviços essenciais e os serviços públicos, aí sim tem que haver a obrigatoriedade por parte das empresas e do serviço público de fornecer máscara e outros itens para poder proteger os seus trabalhadores. No caso da saúde, todos os equipamentos de proteção individual. Só lembrando que o projeto propõe uma multa de R$ 140 por pessoa que for vista circulando sem máscara. Portanto, deve ser apresentado um substitutivo, devem ser apresentadas emendas a esse projeto que vai ser votado, muito provavelmente, na próxima semana pelos deputados na Assembleia Legislativa. Bom, hoje teve distribuição já em alguns pontos da capital, inclusive na região central, teve distribuição de máscaras para aquelas pessoas que estavam nas filas das agências bancárias, agências da Caixa, esperando o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Essas máscaras, distribuídas pelo Corpo de Bombeiros, estão sendo produzidas pelo governo do estado. Então, aquela distribuição massiva, cobrada pelo deputado Lúdio Cabral, cobrada pelo deputado Wilson Santos, está acontecendo aos poucos. Foram distribuídas algumas em alguns bairros, foram distribuídas para servidores também do estado e agora estavam sendo distribuídas hoje de manhã, veja só, para aquelas pessoas que estão nas filas dos bancos. Você vê que algumas pessoas até estavam de máscaras, outras acabam não usando e nem também respeitando o distanciamento mínimo entre uma pessoa e outra, e aí é que está o perigo. É bom a gente lembrar que essa máscara de tecido também, a gente só pode tocar no elástico para evitar a contaminação, não pode tocar na frente. E além disso, ela tem que ser higienizada depois de 4 horas de uso, mais ou menos. Lavada com água e sabão e de preferência deixar 20 minutinhos ali de molho na água sanitária. É a única maneira para a gente higienizar corretamente essas máscaras aí.
E, gente, a Caixa Econômica Federal tem uma pergunta aqui que já chegou no nosso WhatsApp. Aliás, se você ainda não tem o número, tá vendo que tá aqui no cantinho, ó, bem aqui, ó, 65999696070. Essa pergunta é da Tamires, deixa eu ver o nome dela direitinho, e ela tem uma dúvida sobre, perdão, é da Vivi Trindade. Ela tem uma dúvida sobre como se cadastrar no auxílio emergencial. Vivi, tem o site da Caixa Econômica, também tem o aplicativo que você baixa na sua loja aí do seu smartphone. Aliás, a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje os benefícios para aqueles beneficiários do Bolsa Família e para os trabalhadores que se inscreveram por meio desse aplicativo e do site. Os R$600 caem na conta indicada ou na poupança digital da Caixa. Se você não tem conta, vai cair na poupança digital. Tá vendo essas imagens aí que a gente separou? É justamente da conta digital. É possível fazer transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou fazer até algumas gratuitamente, 3 transferências para outros bancos. Além disso, você pode pagar também boletos, contas de água, de luz, de telefone, mas saque em dinheiro dessa conta digital aí só a partir do dia 27. É isso que tem muita gente ainda em dúvida. Então, se você não tinha a conta, fez a conta digital, o governo já disponibilizou, você pode fazer essa transferência online, esses pagamentos online, ou você pode esperar o dia 27 e fazer o saque em dinheiro. Como é que eu faço para ter acesso? É só procurar o Caixa Tem. É o app dessa conta online. Caixa Tem na loja de aplicativos do seu smartphone. E a Justiça suspendeu a exigência do CPF para se conseguir o auxílio emergencial. Isso estava formando longas filas na Receita Federal, muitas pessoas com o CPF irregular, suspenso e que estavam tentando se regularizar para conseguir o benefício. A Amanda Simeone explica pra gente. Não tá no ponto ainda? Ainda não? Então vamos falar sobre um outro assunto importante aqui no jornal, que é a campanha de vacinação contra a gripe. Você sabe que começou hoje a segunda etapa nacionalmente. Em Cuiabá, essa segunda etapa ocorre só na semana que vem. Mas em Várzea Grande já começou hoje, nessa quinta-feira. Todas as unidades de saúde vão distribuir, vão imunizar até 7.000 doses e a gente conversou com a Vigilância Epidemiológica sobre esse assunto. Que é os profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, tanto os motoristas quanto os cobradores, trabalhadores da região portuária, pessoas com doenças crônicas, como por exemplo, pessoas vivendo com HIV e AIDS, diabetes, hipertensão, doença renal, por exemplo, quem faz diálise, população indígena também entra nessa segunda fase, pessoas privadas de liberdade e também os profissionais que trabalham com essas pessoas não conseguiram se vacinar. E vai estar sendo feita? Sim. Se um idoso ou um profissional de saúde chegar na unidade e falar que ainda não foi vacinado, a vacina vai estar sendo feita. Lá em Várzea Grande as doses acabaram rapidinho também nessa quinta-feira. E por que é importante a gente se vacinar contra a influenza, contra a gripe? Porque ela previne para aquelas pessoas dos grupos prioritários, que são chamados grupos de risco, alguma complicação, né, que tenha a ver com a síndrome respiratória aguda. Por exemplo, a pneumonia. Então, para os idosos, para os profissionais de saúde, para aquelas pessoas que estão presas, para pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, que tenham HIV, essa vacina é muito importante justamente por esse motivo. Então, só lembrando, essa segunda fase vai até o dia 8 de maio e aí entra uma terceira fase. Caminhoneiros também estão nessa fase agora. E em Cuiabá, essa segunda fase começa na próxima quarta-feira, dia 22. A gente vai trazer informações aqui no jornal também. Agora sim, a gente vai falar sobre a decisão da Justiça, que decidiu o seguinte: não é mais uma exigência para a Receita o CPF regular
para que as pessoas possam receber o auxílio emergencial. Isso, como eu disse, estava causando muitos transtornos em todo o país, muitas filas de pessoas com CPF irregular, e isso foi decidido pela Justiça. A Amanda Simeone vai explicar. As filas estão menores do que no início da semana, mas continuam na Receita Federal para regularizar o CPF por causa do auxílio emergencial do governo. Quando eu entrei na internet, deu problema no CPF. Aí eu vim aqui na Receita, espero regularizar para pegar esse benefício, que eu estou desempregado e tem que levar o pão para dentro de casa, para a família. Algumas pessoas ainda não sabem que esse critério não será mais obrigatório. Não, então, porque agora você está me falando agora essa notícia e é boa para nós, principalmente brasileiro e cuiabano também, para regularizar esse nosso aí. O Tribunal Regional da Primeira Região suspendeu a obrigatoriedade da regularização do CPF para as pessoas que precisam receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600. A Justiça entendeu que essa obrigatoriedade acaba provocando filas e aglomerações, o que contraria aí todas as recomendações das autoridades de saúde. A Receita Federal tem 48 horas para se adequar às novas regras, mas quem precisar regularizar o CPF pode fazer pela internet. As pessoas encaminharão mensagens para o WhatsApp DDD 65 3911 7216 ou 65 3911 7217. Lembrando também que a Receita Federal disponibiliza através do seu site rfb.gov.br os serviços também de inscrição, alteração e regularização do CPF. As pessoas, ao entrarem no site, vão clicar no quadradinho azul escrito CPF e escolher a opção inscrição, primeira via, alteração ou regularização e preencher as informações necessárias. A decisão traz benefícios para a dona Regineide, assim como outras pessoas em todo o Brasil que estavam enfrentando dificuldades para receber o auxílio. Muitos também não têm estudo, não entendem muita coisa também. Então como que vai atrás? Se ninguém passa, nem sequer um agente de saúde passa para estar mostrando, nem para a gente entender o que está acontecendo mesmo. Só o susto mesmo, estar assustado de passar para alguém, entendeu, dos entes queridos da gente, dos netos, dos pais da gente, entendeu, que faz com que a gente pegue e fique dentro de casa. Mas e aí, a gente vai comer o quê? Vai beber o quê? Entendeu, porque o bairro que eu moro, nem a água a gente pode beber da torneira. O caso da dona Regineide é um entre tantos outros que também tem esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, trabalhadores informais que precisam do auxílio de R$ 600, mas que não estavam conseguindo ter acesso por causa do CPF irregular. Só reforçando que a Receita e a Caixa também têm um prazo de 48 horas para se adequar a essa decisão da Justiça que derrubou, na verdade, a exigência dessa regularização do CPF. Ao longo da nossa programação, a gente vai trazer mais informações sobre esse e sobre outros assuntos também, sejam eles relacionados ao coronavírus ou às outras notícias de Mato Grosso. Não se esqueça de salvar aqui o número do nosso smartphone, do nosso WhatsApp, que é o 65 99969 6070. É muito importante a sua participação, né? A sua contribuição aqui com o Jornal da Tarde e com o nosso conteúdo. No leiagora.com.br você tem outras notícias atualizadas, assim como no nosso portal, no canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia nessa transmissão. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde e eu, é claro, faço questão da sua audiência. Tchau, tchau!